Graça e paz. Antes de retomar a primeira aula sobre seitas e heresias aqui na Igreja Metodista em Santa Rosa, quero começar convidando para que, após a gente fez essa oração, mas antes de entrar mesmo no assunto, por que estudar? Por que uma escola bíblica dominical? Aqui a escola é dominical, mas poderia ser qualquer dia da semana, mas por que uma atividade da igreja específica para treinamento, para estudo? Né? Nós temos também a escola de líderes, que é um pouco diferenciado, porque fala mais de ministério. Temos os grupos de discipulado, mas que falam de caráter cristão, de transformação de caráter. Mas por que uma atividade voltada exclusivamente para ensino, para conhecimento, para busca de conhecimento? Quero citar um texto que foi citado pelo Senhor Jesus nos Evangelhos, mas eu vou citá-lo na versão do Antigo Testamento, no livro de Oséias. Convido todos a abrirem o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui, Deus ele está falando através do profeta Oséias para o povo de Israel, que era o povo de Deus naquela época, e a palavra de Deus não muda, é a mesma. Aqui ele está repreendendo o povo porque rejeitam o conhecimento. Quem são os sacerdotes? Não são só simplesmente os levitas, o sacerdote levítico, o sacerdote herônico do Antigo Testamento, mas o apóstolo Pedro vai revelar que nós somos uma geração de sacerdotes. Sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e a terra. E quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando, quando nós estamos pedindo alguma coisa para Deus, quando nós estamos ensinando alguém a respeito de Deus, nós estamos fazendo uma função sacerdotal, mas aqui Deus está dizendo que pelo que se rejeita o conhecimento, se rejeita o aprofundamento do conhecimento, Deus rejeita o nosso sacerdócio. E é por isso que muitas vezes a gente ora e Deus não nos atende, porque nós não estamos buscando o conhecimento, não estamos nos aperfeiçoando e nos aprofundando no conhecimento de Deus, e isso traz, e às vezes a gente pensa, por que os nossos filhos não estão na igreja? Por que os nossos filhos não caminham do jeito que nós caminhávamos? Mas se nós não nos aprofundarmos, se nós não buscarmos o conhecimento, também esse conhecimento não vai chegar até os nossos filhos, e por consequência disso, os nossos filhos, os nossos discípulos, as pessoas que a gente tem buscado levar para Jesus, também não vão ser tocadas pelo poder de Deus. E isso Deus falou há muito tempo, e o que ele fala não pode ser mudado. Então, sim, o movimento metodista que começou no século XVIII, né, com os discípulos de John Wesley e o Clube Santo e o grupo de Oxford e assim por diante, todos eles tinham por base o aprofundamento das Escrituras e atividades voltadas para isso. Um metodista verdadeiro, que também nada mais é do que um cristão, todo cristão e também o metodista, que é um cristão, ele tem que ter desejo de se aprofundar no conhecimento. Eu quero mostrar uma coisa que... mas isso vamos dizer que é do Antigo Testamento. Esse texto se refere ao Antigo Testamento. Mas como Jesus valoriza, né? A gente já falou em outras vezes, né? Mas eu quero mostrar também que está em João, capítulo 5, versículo 39, que Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar é muito mais do que simplesmente bater o olho e dar uma lida. Examinar é muito mais do que ler um versículo por dia no seu devocional. Examinar é muito mais do que tu escutar uma pregação uma vez por semana. Examinar é tu
destrinchar aquele texto a ponto daquele texto ser verdadeiramente válido, transformador para mim. Eu compreender o texto. Isso é examinar as Escrituras. E por que então, nós falamos assim, muito bem, tudo bem, pastor Danielson, então, correto. O metodista ele é um estudioso, o cristão busca conhecer mais a palavra de Deus, todo cristão, não só o metodista, e a gente deve buscar a palavra de Deus. Mas por que fazer um comparativo apologético? Por que estudar seitas e heresias? Por que esse conteúdo na escola bíblica dominical, pastor Danielson? Bom, primeiro que esse conteúdo ele é um estudo bíblico, porque nós vamos estar estudando conceitos e esses conceitos vão nos ajudar a entender melhor as Escrituras e a entender o meio que a gente vive. Mas eu quero dizer para vocês que Deus aprova quando a gente desenvolve o discernimento de saber diferenciar o que é verdade e o que não é, o que é verdadeira doutrina e o que não é, quem é verdadeiramente religioso e quem é falso religioso, quem é verdadeiramente profeta e quem é falso profeta, quem é um verdadeiramente enviado por Deus, um apóstolo, e quem não é. Deus se agrada, Deus tem essa capacidade como algo aprovável. Tem várias passagens que eu poderia citar, mas eu gostaria de citar pelo menos uma, e eu quero que tu abra em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, aqui é Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, dizendo: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Deus está dizendo que ele aprova pessoas que Deus se agrada de pessoas que põem à prova aqueles que se dizem enviados de Deus, que se dizem apóstolos, mas que não são. E que percebem as mentiras que esses falsos apóstolos, que esses falsos enviados de Deus estão pregando através das suas falsas doutrinas. Deus se agrada disso. Mas como nós vamos identificar essas falsas doutrinas? A não ser que a gente compare as falsas doutrinas com a doutrina verdadeira, que é a palavra de Deus. Então, esse estudo de seitas e heresias que nós estamos fazendo aqui na Escola Bíblica Dominical na Igreja Metodista de Santa Rosa, nos domingos pela manhã, é para que a gente desenvolva a capacidade de diferenciar o que é doutrina verdadeira e o que é doutrina falsa. Para que Deus possa também falar da Igreja Metodista de Santa Rosa. Olha, eu me aprovei de vocês, Igreja Metodista de Santa Rosa, porque vocês sabem diferenciar o que é doutrina verdadeira e o que é doutrina falsa. Vocês colocam à prova aqueles que se dizem enviados de Deus, aqueles que se dizem apóstolos, mas que não são, e percebem a mentira que está em vocês. Eu aprovo essa ideia de vocês, de vocês. Então, esse conhecimento é um conhecimento instrumental para que a gente consiga desenvolver esse discernimento no espírito de identificar qual é a verdadeira doutrina e qual não é. Por isso, nós vamos estar estudando doutrinas verdadeiras, a doutrina falsa, e vamos estar comparando com a doutrina verdadeira. A saber, a única regra de fé que a Igreja Metodista possui é as Sagradas Escrituras, no seu Novo Testamento e seu Antigo Testamento. Esses 66 livros contêm toda a doutrina de fé, todas as questões de fé que a Igreja Metodista precisa, e que nós cremos que isso vale para todos os cristãos. Então, o que nós vamos estar fazendo? Vamos estar comparando doutrinas outras que as religiões professam, que esses que se dizem apóstolos, que se dizem enviados de Deus, que se dizem profetas, que se dizem pastores, estão pregando por aí, mas a gente vai comparar. Será que são verdadeiras ou será que são falsas? E se são falsas, nós vamos rejeitar, porque nós metodistas e todos os cristãos, nós queremos a palavra da verdade. Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 17 que a palavra de Deus é a verdade. Não existe outra verdade. Porque eu acho, porque eu recebi um sonho, porque um anjo me revelou, porque Deus falou comigo. Peraí, está de acordo com a palavra de Deus? Então é verdade. Mas se não está de acordo com a palavra de Deus, nós rejeitamos. Como metodistas, nós rejeitamos. E como cristãos em geral, nós rejeitamos. Né? O metodista nada mais é do que um cristão, né, que congrega na Igreja Metodista. Mas vamos lá, vamos seguir adiante.